Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a mãe humorada. E hoje eu vim falar de um assunto que eu já venho amadurecendo falar a respeito desse assunto há muito tempo aqui no canal. E sinto que esse momento chegou. Vamos falar de abuso sexual. Pois é, galera, ignorem a qualidade do vídeo que eu tô gravando aqui de noite, né, dentro aqui do meu quarto. E o vídeo tá cada vez assim com menos edições, menos recursos. Eu tenho pouco tempo para fazer as coisas. E aí eu priorizo. Ou eu faço muita fuleiragem no canal, ou eu faço um vídeo, né, bem elaborado e demoro para fazer. Então eu prefiro, como o meu canal é mais essencial, né, mais para você até ouvir, não precisa nem olhar o que eu tô fazendo, só ouvir o que eu tô dizendo. Então, vai assim na simplicidade mesmo. Eu tenho sido muito incomodada ultimamente a vomitar esse assunto, né? Algumas pessoas já sabem, né, que eu sofri abuso sexual na infância. Confrontando assim com informações da minha família sobre a época e sobre as coisas que eu lembro, é estimado que eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Então as primeiras memórias que eu tenho da vida são dessa época que eu sofri abuso. E é um tema horrível de se falar. A minha família só foi saber disso quando eu tinha mais ou menos uns 27, 28 anos. Tem quase 10 anos atrás que eu consegui ter coragem para falar a esse respeito. Tomei muitas decisões erradas na vida baseadas nisso que eu passei. E estou escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro e esse é um dos temas abordados. Né? Um desses episódios da minha vida que eu passei. E o abuso que eu sofri foi por parte de um vizinho. A minha mãe trabalhava e deixava eu e meu irmãozinho, 2 anos mais novo que eu, em companhia de uma vizinha. E a gente ia para casa dessa vizinha e ela tinha um filho que era jovem, eu não lembro se ele era adolescente. Na minha cabeça ele devia ter uns 16 anos, 17. E essa pessoa o tempo todo me levava para lugares escondidos, me levava para quarto, né, para abusar de mim. Me oferecia coisas para praticar certos atos, aos quais eu negava, não queria. Eu não vou entrar em detalhes não, gente. Um dia, quem quiser saber detalhes, compra o livro, né, e faz de mim uma mulher rica, né. Mas enfim, eu não gosto de entrar em detalhes não. Envolve outras pessoas, né, e eu acho assim muito espinhoso. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei pensando se isso não era uma imaginação da minha cabeça. Se eu não estava doida, ou se eu sonhei, ou se na minha mente aquilo foi inventado. Sabe, eu ficava tentando assim, na minha cabeça, tentar justificar que aquilo tudo foi um pesadelo, que aquilo não aconteceu, que aquilo foi uma doideira da minha mente. E só que a coisa era tão vívida, o cheiro do ambiente, a disposição dos móveis, né? E eu, assim, sutilmente, eu perguntava para minha mãe: mãe, a casa de fulana tinha um sofá em tal lugar? O quarto do fulano era assim um corredor com uma caminha e do lado de cá tinha um armarinho? É isso mesmo, minha filha. Nossa, como você lembra disso? Então eu comecei assim a juntar as peças e entender que aquilo ali não foi um pesadelo, que eu tive uma imaginação ou uma memória plantada. Aquilo realmente eu vivi. E isso me assombrou durante muitos anos, porque eu sofri abuso por parte de outras pessoas. Outras pessoas abusaram de mim, fizeram coisas comigo que eu não podia contar pra ninguém. Não pode contar pra sua mamãe, senão você vai apanhar, porque você gosta disso. Né? É assim que a gente é tratado. A gente gosta de brincar disso. Então, se eu contar, eu também tô errada porque eu gosto de brincar disso. Você não gosta de brincar disso? Então é uma coisa muito sutil. É uma coisa feita assim meio que em tom de brincadeira, meio que lúdico, para aquilo ir assim cimentando a tua mente de uma forma que você talvez como eu cresça se sentindo sem valor, cresça se sentindo uma pessoa suja,
cresça se sentindo uma pessoa precoce, cresça se sentindo uma pessoa que é deturpada, uma pessoa que é sexualmente adulterada. Sexualmente você não é normal. Às vezes você cresceu tendo uma sexualidade aflorada antes do tempo. Eu, quando era criança, só pensava em crescer e ser adulta. Eu odiava a infância. Eu odiava a infância. Eu queria crescer e ser adulta e sumir. Meu sonho de criança era ser médica e ir embora com Médicos Sem Fronteiras, sumir. Sinceramente, não era casar, ter filho, coisas tradicionais, não. Eu queria era sumir, gente. E eu posso falar hoje claramente, né, pra você pode até ficar assustado. Hoje eu sou uma pessoa curada por Deus, né? Deus conseguiu penetrar, eu abri a porta para que Deus penetrasse nessas partes mais escondidas, encardidas da minha alma e limpasse. De tal modo que eu consegui compreender, né, que eu não sou suja, eu não quis isso, eu não gostava disso, eu era compelida. Então você, como eu às vezes, né? Eu cresci me sentindo suja, indigna. Eu cresci sem saber se eu era mais virgem ou não. Porque as minhas memórias, eu lembro do cheiro do lugar, eu lembro do cheiro da pessoa. Eu não lembro da cara, mas eu lembro da genitália. Então um negócio assim imundo demais para uma cabeça de uma criança de 4 anos. É imundo. É imundo. Eu cresci sem saber se eu era mais virgem ou não. E isso começou a afetar decisões na minha vida, né? Quando eu comecei a namorar, eu já fui assim me entregando, porque eu achava que eu não tinha nada mais a perder, né? Eu não tinha mais honra, eu não tinha honra. É um troço assim que Satanás ele entra pra te massacrar. Ninguém te diz nada, ninguém sabe de nada. Quem te massacra é você mesmo. É a seu próprio psique. O inimigo com certeza lança seus dardos para te fazer pegar caminhos na vida enganado. Ele embaça a sua visão e você toma várias decisões péssimas enganado, porque você não tem uma perspectiva mais clara e limpa de quem você mesmo é. Isso afeta como se colocasse um vidro sujo na sua frente. E tudo que você vê é sujo. Então isso afetou a minha vida. Vocês sabem meu testemunho, eu engravidei muito jovem, né? Tive que criar a Luísa sozinha. Só que isso eu fui curada depois de muito tempo e pressão. Porque um belo dia meu pai chegou em frente à casa dessa vizinha, nós voltamos ao sul para passear, e meu pai parou em frente à casa dessa vizinha pra gente visitá-la, de surpresa. E vocês podem imaginar o desespero dentro do meu espírito quando eu percebi que eu ia dar de cara com esse homem novamente. Gente, a minha alma saiu do corpo. Eu senti a minha veia batendo aqui, ó. Tuf, 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 tuf. Falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou matar esse homem, eu vou socar a cara dele. Eu vou falar tudo que ele fez comigo. E ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, será que isso aconteceu? Eu vou acusar o homem justamente? O homem vai falar que eu gostava disso na frente da minha família? Ou vai falar que eu provoquei ele, que ele fez isso porque eu provoquei? Como é que uma criança de 4 anos provoca alguém, Deus? E isso tudo fica na mente da gente, aquele turbilhão, gente, é um troço horrível, horrível, horrível. Olha, eu sei que de tudo isso, depois dessa ocasião, essa vizinha não morava mais lá, Deus me ama mesmo. Essa vizinha não morava mais lá, não tive que ver essa pessoa. E liberei perdão, sabe? Limpei meu pensamento, me purifiquei, me despi dessa culpa que eu tinha. Sabe, de outros abusos também, tô falando do primeiro porque foi o mais que de repente repercutiu para todos os outros. Porque quando eu sofria alguma violação sexual, eu ficava, tá bom, isso aí já faz parte da vida. Então, não faz parte da vida. Minha filha, você não é obrigada a suportar isso, você não procurou por isso, você não quis isso, não se sinta suja, você é uma vítima, de forma alguma você provocou isso. Se limpa. Procure a presença de Deus, procure terapia. Se quiser conversar comigo, estou aqui para falar claramente do que nós sentimos. Falar claramente. Isso alterou o curso da minha vida, com toda certeza. E
isso é uma coisa que, apesar de eu me considerar curada por Deus, é uma coisa que eu penso quase todos os dias da minha vida. Cada vez que eu escuto um caso de pedofilia, a minha mente corre lá, naquele lugar. Cada vez que eu dou banho na minha filha, né? E eu fiquei meio paranoica, eu não deixo minhas filhas dormirem em casa de gente que tem homem, só em casa de amigas que só tem mulher, mãe, só mora sozinha com a mãe, com a avó. Eu verifico o corpo das minhas filhas, eu pergunto se alguém tá chamando pra brincar de alguma coisa que não pode falar com a mãe. Pergunto, não deixo sentar no colo de ninguém. Fiscalizo mesmo. Isso mudou a minha mente. Infelizmente, isso é impossível de eu acho que alterar e talvez eu nem queira mesmo. Eu prefiro ser prudente. Cada vez que eu dou banho na minha filhinha pequena, que eu olho a genitália dela, que eu tenho que limpar, eu oro, peço ao Senhor para guardar. E mais uma vez eu vou lá naquele lugar e falo, meu Deus, como isso pode ainda acontecer? Como alguém pode violar uma criancinha tão pequenininha? Qual o tamanho do útero dessa criança, meu Deus? Sabe? E eu... É muito sério, gente. É uma coisa muito séria. Cada vez que eu olho para a genitália da minha filha, eu peço proteção ao Senhor, sabe? Para Deus guardar e vou lá e penso como que isso ainda pode estar acontecendo com alguém em algum lugar. Isso realmente é uma coisa que ainda me traz amargura, né? Pensar que no mundo ainda existe esse tipo de coisa e que está longe de terminar. E isso me afeta. Eu tenho empatia, né? E eu digo para você que passou por isso, por parte de pai, de tio, de avô, de vizinho, de alguém que deveria te proteger e te decepcionou nesse ponto, eu te falo, existe cura para você. Você não é obrigada a ficar para sempre nesse lugar. Você não é obrigada a sentir nojo de sexo, nojo do seu próprio corpo. Não. Existe cura para você. Existe terapia, existe Deus, existe o Espírito Santo que santifica e cura nossa alma para que a gente viva plenitude. Tá bom, gente? Quem quiser saber mais a esse respeito, conversar mais sobre isso, é só mandar mensagem. Manda aí nos comentários alguma forma de conversar, que a gente conversa sim. E a gente precisa desabafar. Eu só tive coragem de falar isso para os meus pais, como eu falei, com 27 para 28 anos. Para o meu pai eu nem tive coragem de falar, eu escrevi uma carta. E escrevendo aquela carta, a carta foi molhada. De tanto que eu chorava, é como se eu estivesse me lavando com uma esponja, sabe? Tirando uma lama do meu corpo, um peso, um fardo. Minha mãe nada disse, minha mãe ficou atônita, apavorada e triste, porque ela falou, né, no pensamento dela, como eu fui negligente de achar que essas pessoas eram pessoas de boa fé, eram pessoas muito boas. Jamais poderia suspeitar de algo assim. Era um rapaz até muito amoroso com criança. Então fica o alerta para você que é pai, né, que nem tudo que reluz é ouro. Tem pessoas que parecem muito fofas e carismáticas com criança e na verdade são lobos escondidos. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, tenha olhos de águia e peça revelação a Deus. E proteja. E você que sofreu isso, você não é obrigada a viver presa nesse cômodo. Sai desse cômodo, deixa Deus trancar essa porta atrás de você e a sua vida segue em nome de Jesus, buscando a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá bom, gente? Um beijo, o vídeo ficou imenso. Tchau.